Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9.000 pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade, impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista
prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius e impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Veja algumas questões para as quais os cientistas estão buscando respostas. Como enfrentar os grandes aumentos do nível do mar que ocorrerão por causa do derretimento do gelo continental? Como modificar e adaptar a agricultura à nova realidade ambiental? Como salvar espécies da fauna e da flora de uma possível extinção? Como preservar a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, tão importante para o equilíbrio ambiental de todo o planeta? Como manter a qualidade de vida que conhecemos hoje sem aumentar o nível de emissão de gases de efeito estufa? Muitos prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia. Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo flex, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. Olá, bem-vindo de volta ao Novo Campo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem movimentado todo mundo, o aquecimento global. Recentemente, o painel de cientistas divulgou a segunda parte do 5º relatório climático. O intuito é fazer com que o documento norteie as negociações dos países para cortar a emissão de gases. O IPCC alerta que os pobres serão os mais castigados por mudanças climáticas. Cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, na sigla em inglês, divulgaram no dia 30 de março o segundo capítulo de um relatório sobre o clima. E eles concluíram que são altamente confiáveis as previsões de que danos residuais ligados a eventos naturais extremos ocorram em diferentes partes do planeta na segunda metade deste século. Isso deve acontecer mesmo se houver corte substancial de emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos. Chamado de sumário para os formuladores de políticas, o texto que analisou o impacto, adaptação e vulnerabilidade do planeta mediante as mudanças climáticas aponta ainda que a população pobre, principalmente de países tropicais como o Brasil, será mais afetada por situações de seca e inundação, com risco de insegurança alimentar caso não haja planejamento para adaptar culturas agrícolas às possíveis realidades. O documento é o segundo volume do 5º relatório de avaliação elaborado pelo painel da Organização das Nações Unidas, a ONU, e as informações são complementares ao primeiro capítulo do relatório, divulgado em setembro passado, que abordava a base das ciências físicas. Nele há afirmações sobre o estado climático atual e previsões de como será a mudança global até 2100. Elaborado após uma semana de calorosas negociações em Yokohama, o capítulo vai ajudar a trilhar negociações entre governos para criar uma política internacional que reduza as emissões de gases e, com isso, segundo eles, frear o aquecimento global. Uma terceira parte do relatório deve ser divulgada ainda este ano. O segundo capítulo do relatório aponta que populações pobres que vivem em regiões costeiras
podem sofrer com mortes e interrupções dos meios de subsistência devido ao aumento do nível do mar e que altas temperaturas em localidades semiáridas poderão causar grandes perdas para agricultores com poucos recursos, o que aumentaria o risco de insegurança alimentar. Áreas tropicais da África, América do Sul e da Ásia devem sofrer com mais inundações devido ao aumento de tempestades. Aquelas já vulneráveis que registram constantemente enchentes e deslizamentos de terra, como o sudeste do Brasil, podem sofrer graves consequências com o acréscimo do volume de chuvas. Sobre os recursos hídricos, o texto afirma que há fortes evidências de uma redução da oferta de água potável em territórios subtropicais secos, o que aumentaria disputas pelo uso das bacias hidrográficas, algo semelhante ao que acontece atualmente entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com a disputa pelo uso da água do Rio Paraíba do Sul para abastecer o sistema Cantareira. O texto estima também uma elevada perda de espécies de plantas e animais pela pressão humana, como a poluição e o desmatamento de florestas, além de redução dos recifes de corais no Caribe e costa de países tropicais como o Brasil, por conta da acidificação, um fenômeno causado pelo excesso de gás carbônico na atmosfera. José Marengo, pesquisador do Centro de Ciência do Sistema Terrestre ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é um dos autores do novo capítulo elaborado pelo IPCC. Segundo ele, que cuidou do trecho sobre as Américas Central e do Sul, foi reduzida a ameaça de savanização da Amazônia pelo aumento da temperatura entre 2 graus e 4 graus até 2100, conforme diagnóstico divulgado em 2007 pelo próprio IPCC. Isso, segundo ele, não diminui a preocupação sobre o bioma, que pode sofrer graves consequências por alterações no regime de chuva, desmatamento e temperatura maior no leste e sul amazônicos. Para ele, o sudeste do Brasil, Buenos Aires na Argentina e localidades nos Andes devem sofrer com excesso de chuvas, principalmente em cidades que já são vulneráveis atualmente, com registros de alagamento e deslizamentos de terras. O texto traz também informações sobre a necessidade dos países investirem na adaptação de diversas áreas para enfrentar as mudanças no clima. Um dos pontos principais é sobre a questão agrícola. Já de acordo com o brasileiro Marcos Bucored, também autor do texto do IPCC, a segunda parte do relatório alerta governos sobre possíveis danos à produção de alimentos que podem ser evitados com investimentos na biotecnologia e em técnicas que possibilitem um plantio de qualidade em áreas já degradadas, sem a necessidade de expansão para áreas preservadas, o que resultaria em desmatamentos. Isto evitaria também perdas na produtividade causadas pelo aumento de gás carbônico. Se por um lado o excesso desse gás contribui no crescimento de arroz, soja ou milho, por exemplo, as emissões reduzem o teor de proteína das sementes e podem provocar queda na qualidade do alimento. Isso afetaria a produção de comida para abastecer a população mundial em constante crescimento. O primeiro capítulo, divulgado em 2013, afirmava que há mais de 95% de chance de que o homem tenha causado mais da metade da elevação média de temperatura registrada entre 1951 e 2010, que está na faixa entre 0,5 a 1,3 grau. O documento apontava ainda que o nível dos oceanos aumentou 19 centímetros entre 1901 e 2010 e que as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso aumentaram para níveis sem precedentes. Sobre as previsões, a primeira parte trouxe também a informação de que há ao menos 66% de chance de a temperatura global aumentar pelo menos 2 graus até 2100 em comparação aos níveis pré-industriais, caso a queima de combustíveis fósseis continue no ritmo atual e não sejam aplicadas quaisquer políticas climáticas já existentes. Os 259 pesquisadores autores de várias partes do mundo, incluindo o Brasil, estimaram ainda que no pior cenário possível de emissões, o nível do mar pode aumentar 82 centímetros, prejudicando regiões costeiras do planeta, e que o gelo do Ártico pode retroceder até 94% durante o verão no hemisfério norte.
A contribuição do segundo grupo de trabalho considera a vulnerabilidade à exposição dos sistemas humanos e naturais, os riscos futuros das alterações climáticas, bem como o potencial e limites para adaptação. A seguir, você verá os capítulos do relatório de avaliação de riscos e oportunidades para sociedades, economias e ecossistemas ao redor do mundo. A mudança climática é um desafio de gerenciamento de riscos. Riscos para as pessoas e infraestrutura, riscos para os ecossistemas, riscos para os recursos de água doce e produção de alimentos. Passos para a construção de sociedades capazes de se restaurarem podem reduzir esses riscos. Já a adaptação às alterações climáticas pode beneficiar as comunidades, economias e meio ambiente. Economies and the environment. O papel do segundo grupo de trabalho do painel intergovernamental sobre mudança do clima é avaliar o que é conhecido e o que não é conhecido no corpo científico da literatura sobre os impactos das mudanças climáticas. Além disso, avalia quais são as mudanças físicas que ocorreram e ocorrerão no futuro, o que é a vulnerabilidade, o que é suscetível de prejudicar e por que a adaptação, e o que pode ser feito para lidar de forma tão eficaz quanto possível com as mudanças climáticas que não podem ser evitadas. Ha habido significativos avances respecto a anteriores evaluações. Houve muitos avanços em relação às avaliações anteriores do Grupo 2, especialmente sobre a forma de compreender os processos que produzem riscos relacionados com o clima e como gerenciar esses riscos. E del manejo del riesgo. Substantial and wide-ranging impacts of climate change have occurred. Impactos substanciais e abrangentes das mudanças climáticas têm ocorrido em todo o mundo. A mudança climática já tem afetado os ecossistemas, a saúde humana, os recursos de água doce e a agricultura. Ao longo das últimas décadas, a produção das principais culturas agrícolas não aumentaram tanto quanto eles teriam sem a mudança climática. As alterações climáticas representam riscos para a segurança alimentar no futuro. O aquecimento em curso e a acidificação das águas costeiras têm impactos sobre os ecossistemas marinhos. Impacts on marine ecosystems. A mudança climática afetou tanto as espécies terrestres quanto as oceânicas. Nós já encontramos espécies mudando, lugares em movimento, migração e, no caso das árvores, você encontra uma maior taxa de mortalidade. A principal mensagem de todos esses impactos observados é que muitas características dos ecossistemas na economia são muito sensíveis a mudanças do clima. E quando olhamos para a frente, para a possibilidade de mudanças no clima, que são muito maiores do que o que vimos até hoje, o risco de mais impactos também é muito claro. Os impactos de eventos climáticos extremos nos dizem muito sobre a vulnerabilidade e a exposição dos ecossistemas e das sociedades atuais. O que eles estão observando é um déficit de adaptação significativo tanto nos países desenvolvidos quanto nos que estão em desenvolvimento. A sociedade em geral é realmente mais vulnerável e mais exposta a extremos climáticos. Mesmo no clima atual, é possível ver isso mais do que poderíamos esperar. Essa situação diz algo. Existe um desafio de avançar para uma mudança climática quando ainda temos problemas com o que acontece agora. A pobreza pode intensificar os impactos das mudanças climáticas. Vivendo à margem da sociedade, vemos que ela está sendo muito exposta. Viver em uma planície inundada ou ser um sem-teto torna as pessoas vulneráveis à mudança climática. Então é sobre essas desigualdades que existem em todas as sociedades, tanto no norte como no sul, que fazem as pessoas vulneráveis. E muitas vezes elas estão associadas ao sexo, idade, bem-estar, saúde,
classe, raça, etnia e se ou não as pessoas têm acesso a recursos e participação nos processos de tomada de decisão. Os riscos da mudança climática realmente emergem da sobreposição entre 3 tipos diferentes de fatores. O primeiro fator é perigo. Quanto custa a mudança climática? Quais são os eventos extremos? O segundo é a exposição. Que tipos de ativos estão em risco? Propriedade, investimentos, valores econômicos? E o terceiro é a vulnerabilidade. Qual é a sensibilidade ao dano e o potencial de ser prejudicado por pessoas nos ecossistemas? E se não vão ser os danos da mudança climática, o risco realmente vai emergir da sobreposição entre esses 3. A sobreposição entre risco climático, exposição e a vulnerabilidade. E isso é o que produz o risco relacionado com o clima. Risco. Estamos preparados para os desafios que enfrentamos agora? Será que estamos preparados para lidar com os desafios do futuro? Eu gostaria que cada um de vocês pensasse não apenas nas mudanças climáticas, mas também nas mudanças dos governos, nas finanças, na segurança nacional. É importante considerar as configurações regionais e locais para compreender os riscos associados com a mudança climática. Sabe, quando você olha para o aspecto do risco da mudança climática, quase parece que a mudança climática é a única coisa que traz risco. Mas se você trabalhar e viver em uma cidade africana, a nossa existência do dia a dia é sobre os riscos. Então, o que as mudanças climáticas trazem é outra camada de risco. E a questão é, como é que vamos olhar para este novo risco em relação aos riscos existentes? O risco é condicionado, por exemplo, pela opinião das pessoas do mundo, o nível de dano ou perda que uma comunidade ou nação está disposta a aceitar, e o risco também é importante do ponto de vista das escolhas que você faz. Assim, um aspecto fundamental da gestão do risco climático é fazer escolhas em condições de incerteza. Futuras emissões de gases de efeito estufa e as mudanças no uso da terra vão determinar a magnitude de futuras alterações climáticas. Os riscos para as pessoas, sociedades, economias e meio ambiente aumentarão com um maior aquecimento. Reduzir ou remediar o impacto ambiental pode reduzir os riscos. A adaptação às mudanças climáticas também é importante para reduzi-los. Uma das mensagens-chave do Grupo de Trabalho 2 é que a adaptação e a intervenção humana, a mitigação, são atividades complementares. Um dos desafios reais que enfrentamos é estabelecer o entendimento de que os benefícios da adaptação e os benefícios da mitigação trabalham em diferentes escalas de tempo. Os efeitos de adaptação podem ser a curto prazo e imediato. Mas as ações humanas implementadas precocemente podem torná-los mais fáceis de serem adaptados de forma mais eficazes a longo prazo. Os investimentos em mitigação no curto prazo realmente levou a um erro de opções de clima a longo prazo. A adaptação às mudanças climáticas está começando a ocorrer. Barreiras contra inundações e melhoria da drenagem reduzem os riscos de enchentes nas grandes cidades. Os agricultores estão conduzindo suas terras de forma diferente. Eles alteraram, por exemplo, as suas épocas de plantio ou usaram diferentes variedades. Novos edifícios inteligentes em termos climáticos tornam as cidades mais resistentes às tragédias. Os telhados verdes diminuem o risco de inundações durante chuvas fortes e mantêm os edifícios naturalmente mais frios durante as ondas de calor. Então, o que temos aqui é uma nova tecnologia que está sendo implementada, é eficaz e é atraente. E eu concordo. Eu acho que o verdadeiro desafio é que isto é uma experiência em um ambiente rico em recursos. A pergunta é, como é que vamos encontrar lições semelhantes em escalas maiores no Hemisfério Sul? O Hemisfério Sul já está lidando com tantos desafios que não podem aguardar pela adaptação às mudanças climáticas para ter uma nova agenda. Então, o que precisamos fazer é encontrar formas de utilização dos recursos existentes, os fluxos de trabalho existentes e as pessoas existentes para enfrentar este novo desafio. O projeto de adaptação climática mais ambicioso de Durban é o reflorestamento em aterro seco, o Capim Buffios.
O projeto combina o sequestro de carbono e a restauração dos serviços dos ecossistemas com a elevação da comunidade. A comunidade local é paga para plantar árvores, fazer crescer as árvores e gerir o futuro da floresta. And manage the future forest. O projeto ajuda a comunidade a mudar seu modo de vida e também a melhorar o ambiente em que estamos vivendo. Para eles não é só vir aqui, trabalhar e ganhar dinheiro, mas para aprender e sair de suas comunidades e ser como embaixadores. Esse é o fato de que podemos reunir as coisas muito simples, árvores e pessoas, de uma forma que se crie uma comunidade melhor, mais coesa, uma comunidade mais limpa, uma cidade mais funcional, que é a coisa mais emocionante. Há uma grande variedade de opções de respostas, tanto a mitigação e adaptação estão à nossa disposição para gerir os riscos associados às mudanças climáticas. Agora, independente de qual opção quisermos seguir, há um conjunto de ingredientes que precisamos para facilitar a implementação. Então precisamos de recursos que podem incluir conhecimento e incluir finanças, precisamos de governo, precisamos de mecanismos institucionais para facilitar a coordenação e precisamos de uma liderança eficaz de cima para baixo e de baixo para cima. Ao enfrentar um futuro com mudanças climáticas, onde há incerteza, é preciso vê-lo como um desafio na gestão de riscos. A maneira que eu olhar para o futuro será a adaptação em resposta a esses riscos, alguns dos quais são bem conhecidos e alguns que não são. Estão tentando encontrar uma maneira de construir uma sociedade mais vibrante, mais segura, mais rica e fundamentalmente mais resistente. Então a pergunta é: como é que vamos conseguir isso? A forma como envolve uma ampla gama de passos futuros que precisam ser tomadas em todos os níveis da sociedade. O Novo Campo fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas, acesse o nosso site novotempo.com/novocampo. Você também pode acessar nossas redes sociais e concorrer a vários prêmios. Os endereços aparecem aí na tela para você, fique ligado. E o nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!